Oi, gente, tudo bom? Depois de um certo tempo, né, 2000 anos depois. a gente vai dar seguimento e finalização à série Coronavírus. Tô aqui já com o meu computador para conseguir algumas referências, tá? Então eu escolhi 3 momentos de pandemias ou de situações que envolvam essa área da saúde para a gente tratar aqui no vídeo dessa série, tá bom? Primeira coisa, quando a gente fala sobre a pandemia, a gente está falando de um momento que é atípico, né, nesse contexto recente das nossas vidas. E uma das áreas da história é justamente a história do tempo presente. Que a gente pode problematizar esses acontecimentos do presente que fazem com que a gente analise fatos, permanências, rupturas, relacionando com o passado. Tem pessoas que pensam que esse momento do agora, né, do tempo presente, seria um assunto só das ciências sociais ou do jornalismo. Mas não é bem assim, vocês sabiam? Essas áreas são bem importantes, óbvio, para analisar e informar sobre o presente, mas a história ela faz algo diferente, que é refletir sobre o tempo atual, levando em consideração que o momento em que vivemos não está ligado só com o imediato, está ligado com outros momentos da história e de coisas que já aconteceram, né? De experiências, lembranças, enfim, do nosso passado enquanto humanidade. A história, por isso, ela utiliza vários conceitos da sociologia, política, antropologia, ou seja, áreas das ciências sociais. E a gente utiliza, sim, várias fontes, documentos, que são fotografias, matérias jornalísticas, objetos, enfim, várias coisas produzidas por meio também do jornalismo, para a gente refletir sobre o que já aconteceu. Quando a gente pensa, por exemplo, em algo marcante das nossas vidas tempos atrás, para contar esse fato, a gente aciona vários conceitos históricos. Vocês já tentem fazer esse exercício, assim, o meu casamento, não casei ainda, minha entrada na escola. A gente vai sempre pensar, daqui a pouco, numa fotografia, num ano, num dia, dependendo como é que estava o tempo, a roupa que a gente estava utilizando, coisas nesse sentido aí. E quando a gente pensa sobre o passado, a gente está pensando sobre algo, por óbvio, que já aconteceu, e a gente vai vivenciar esses sentimentos de forma diferente do que aquele momento, porque a gente está distanciado temporalmente do acontecido. Conseguiram fazer esse exercício? Ou seja, vocês fizeram brevemente um exercício de historiador ou de historiadora. Mas agora então vamos ao assunto desse vídeo em específico. A gente vai começar tratando sobre a peste de Atenas, não sei se vocês já ouviram falar. Foi a primeira pandemia documentada da história, ano 430 a.C. Atenas estava em pleno apogeu, era o século de Péricles, quando uma enfermidade se apoderou da cidade. Tucídides, autor do livro A Guerra do Peloponeso, teria se infectado e descrito os sintomas: febre, muita sede, manchas pelo corpo. Era a chamada peste, mas na verdade não se sabia de que vírus se tratava. O historiador relatou sobretudo as suas consequências. Segundo Tucídides, a peste teria passado pela Etiópia e pelo Egito antes de chegar até a Europa, em particular a Grécia. No entanto, todo mundo conhecido do mundo da antiguidade foi afetado. Os relatos da época falaram da peste pela primeira vez e se questionavam sobre o fim da humanidade. A peste debilitou consideravelmente a população da cidade, chegando a 1/3. Os historiadores colocam como o início do declínio de Atenas.
foi chamada de Praga de Atenas ou Peste do Egito. Essa foi uma pandemia que aconteceu em 430, mais ou menos, antes de Cristo, pensem, né? Em Atenas, na Grécia. Teve um cara chamado Tucídides, considerado por muitos como o primeiro historiador, ainda que essa visão seja um pouco eurocentrada, narrou essa pandemia no seu livro. Tá? O livro chama-se História da Guerra do Peloponeso. E é uma narrativa, então, que trata sobre a Guerra do Peloponeso, os tempos da Grécia Antiga, que foi disputada entre a Liga do Peloponeso, que era liderada pela Esparta, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. Nesse livro, então, ele descreveu a doença que atingiu a polis de Atenas, primeiramente entre 430 e 429 a.C., e depois 427 a.C., durante o cerco dessas tropas espartanas, que no relato de Tucídides matou durante mais ou menos esses 3 anos 4.400 hoplitas e 300 cavaleiros. Para essa época, esses dados são enormes, né? É muita gente, porque a gente está tratando, imagina, com mais de 400 anos antes de Cristo ainda. E vejam só que interessante, até hoje tem pessoas que pesquisam a respeito dessa doença. Em 2006, pesquisadores da Universidade de Atenas analisaram dentes recuperados de uma sepultura coletiva embaixo de uma cidade e confirmaram a presença de bactérias da febre tifoide. Ou seja, com essas novas fontes que foram encontradas, agora fazer um adendo, as fontes que a gente encontra, aos poucos, também vão revelando coisas novas, que a gente, daqui a pouco, naquele determinado período que estava pesquisando, falando sobre aquele assunto, não podia saber sobre aquilo. Então, com essas novas fontes, os pesquisadores tentaram decifrar coisas lá daquele período passado. Cada nova descoberta de fonte, mais conhecimentos a gente vai desvendando e construindo. E isso tudo pode ajudar, não só para saber sobre o passado, mas também ajudar as situações do tempo presente. Operários que estão construindo uma nova linha de trem em Londres desenterraram 13 esqueletos que podem ser de vítimas da peste negra. Os restos foram encontrados na Praça Charterhouse, no centro da capital britânica, durante os trabalhos de escavação do projeto Crossrail, de 15 bilhões de libras. Os arqueólogos que analisaram as ossadas acreditam que o lugar pode ser um cemitério de vítimas da peste bubônica, descrito em documentos medievais como local de descanso para até 50 mil pessoas. A peste negra dizimou 1/3 da população da Europa entre 1348 e 1353. Os 13 esqueletos foram encontrados nas últimas 2 semanas, vários metros abaixo da terra. Eles vão ser levados para o Museu de Arqueologia de Londres, onde vão ser analisados em laboratório para tentar estabelecer a data do enterro, a causa da morte e talvez a identidade deles. Mas estas não são as primeiras ossadas descobertas durante a construção dos trilhos. Mais de 300 esqueletos dos séculos XVI ao XIX já foram encontrados por arqueólogos do projeto. O Crossrail, em construção desde 2009, vai atravessar Londres de leste a oeste. A linha, que deve ser praticamente toda subterrânea, deve ser inaugurada em 2017. Bom, agora a gente vai para o período da Idade Média. A gente estava lá no período antigo, né, naquela linha de tempo. Lembra daquela linha de tempo? Vamos botar aqui para dar aquela linhazinha de tempo clássica que a gente costuma usar, que é eurocentrada e tudo mais, mas para nosso objetivo aqui ela é interessante. Na Idade Média, só para a gente recordar alguns pontos, a gente tinha uma população que em sua maioria estava no campo. A gente teve já mais adiante a questão do feudalismo, em que tu tinha um senhor feudal, que era dono das terras, com as invasões bárbaras, né? Bárbaras, no caso, quem os romanos consideravam bárbaros, as pessoas começaram a sair dos centros urbanos e ir para o que a gente chama desses interiores, né? Para o campo. E lá já tinham pessoas donas dessas terras, e então eles vão passar a trabalhar para essas pessoas, como servos. Aqui, um dado importante. A gente não pode confundir servidão com escravização. Sei que vocês já devem ter ouvido falar desses dois termos e eles têm uma coisa em comum, que é a grande exploração. Mas existe um fator muito importante para a gente distinguir, né, diferenciar esses dois conceitos.
A servidão, tu é servo, tu é muito explorado, mas tu é uma pessoa livre. Na escravização, não. Tu não é uma pessoa livre, tu não tem a liberdade, justamente porque tu é considerado uma pessoa, mas uma pessoa enquanto objeto, se tira a tua humanização. E por mais que houvesse exploração durante o período da Idade Média, lá com a servidão, os servos, eles ainda assim tinham um certo poder de conseguir escolher o seu senhor feudal dependendo das condições, se eles não respeitassem alguns acordos e tudo mais. Então já fica aí essa distinção. As condições de higiene naquela época eram péssimas, tá? A gente às vezes fica com aquela ideia dos castelos medievais, dos filmes da Disney, daquela coisa princesa, príncipe, reis, rainhas, mas a verdade é que os castelos eram bastante insalubres. E então essas moradias, tanto dos senhores feudais, né, dos servos nem se fala, eles eram insalubres, assim, eles não eram como esses filmes de animação que a gente costuma e que pairam no nosso pensamento. E todos esses pontos a gente tem que levar em consideração para pensar o porquê que nessa época várias pestes aconteceram e se proliferavam tanto, né? Bom, então vamos à nossa protagonista, a peste bubônica ou grande peste. Vamos começar justamente por esse termo. Vocês já devem também ter ouvido falar muito do termo peste negra. O que acontece? Hoje a gente não tem mais utilizado esse termo, peste negra, por uma série de questões históricas também, que associa coisas ruins ao negro, que tem a ver com todo o histórico de racismo e de escravização e tudo mais. Claro, na época não se tinha ainda tido a escravização moderna, né? Só as escravizações antigas tinham os escravos também naquela época, mas aqui a relação com o negro tem a ver com o tipo de peste, né? Essa peste, eu vou ter que dar uma lidinha aqui, é uma bactéria que atingiu o sistema linfático e depois de uma incubação de 2 ou 3 dias surgiu um abscesso inflamatório na pele, tá? Que essas pessoas medievais chamavam de bubão, daí o nome de peste bubônica. O bubão, ele pode alcançar o tamanho mais ou menos de um ovo. Eles eram comuns mais nas pernas, axilas, mas podiam aparecer em outras partes do corpo. Se a bactéria não atingisse a corrente sanguínea e o pulmão, o doente tinha alguma chance de se curar. Mas o termo, ainda bastante utilizado, então, como eu disse, é o peste negra. A epidermia não era chamada assim inicialmente, outra coisa de análise, não era da época esse termo. Os cronistas contemporâneos é que falavam em mortandade, grande peste ou grande praga. Foram cronistas dinamarqueses e suecos que em 1347 usaram o termo preto pela primeira vez para enfatizar a natureza avassaladora da doença. Realmente, né, se perdeu uma boa parte da Europa aí com essa peste. Então, outros autores também eles colocavam o nome como morte negra, em alusão daí às necroses que surgiam nos doentes ao redor dessa picada dos bubões. Foram já os historiadores no século XIX, como teve um alemão que é o Justus Hacker, se eu não me engano é assim, que popularizaram o termo peste negra, que passou a ser adotado por estudiosos em toda a Europa, Estados Unidos e depois do resto do mundo. Isso é importante também para a gente não pensar assim, não, mas esse termo é da época, então não tem problema. Não, na verdade, os termos, os conceitos na história, eles vão se modificando, né, conforme os pesquisadores vão entendendo, vão analisando os fatos. E assim como isso foi do século XIX, a gente pode pensar que daqui a pouco tinha até algum tipo de relação para além, né, dessa coisa das necroses. Mas enfim, depois, com esse passado nosso colonialista, com a escravização do período moderno, que hoje as pessoas associam a questão do negro como algo negativo, em várias expressões, não vou colocá-las aqui, mas certamente a gente conhece e sabe de várias. O melhor, eu acredito, que é a gente chamar pelos outros nomes que também dão conta do que foi essa peste aí. Aqui eu me baseei muito num texto da historiadora Joelza Esther Rodrigues, que tem um blog chamado Ensinar História, que seria então uma fonte secundária, para tratar um pouquinho assim do histórico da peste bubônica. Ela veio da Ásia, provavelmente trazida pelos mongóis. Na época, eles ligavam o Oriente e o Ocidente tanto quanto os muçulmanos. Peste bubônica foi uma pandemia que era transmitida por pulgas, que picavam ratos e humanos. Nessa época, os micróbios ainda não eram conhecidos. Se acreditava que a doença causada por miasmas e pela respiração.
Daí por isso que os curandeiros usavam máscaras, mesmo que naquela época não, depois foi se saber que não adiantava. Agora eu vou olhar aqui de novo. Por um curto período de 7 anos, pense, 1346, 1353, a Europa sofreu uma catástrofe demográfica, perdeu 1/3 da sua população, cerca de 20 a 25 milhões de pessoas vitimadas por essa peste. Uma das mais devastadoras epidemias da história. E outra coisa, por que se trata de uma pandemia? Justamente, ela envolveu vários continentes, ela não ficou ali centrada na Europa, ela assolou a Ásia Menor também, o Oriente Médio e o Norte da África principalmente. Nessa época, então, as pessoas morriam feito, que nem a expressão do texto, feito moscas, né? Então já gerava um outro questionamento que também aconteceu um pouco agora com a pandemia da Covid, que era o que fazer com os corpos. Na época, tu tem uma igreja católica forte, só que essas terras sagradas das igrejas ficaram abarrotadas de pessoas logo. Como eu falei, eram muitas pessoas morrendo. Como não havia nem espaço, nem caixões suficientes, eles começaram a fazer valas comuns para poder fazer o enterro dessas pessoas. Nessa época, muitos médicos resolveram atender os pestilentos, com risco da própria vida, por isso que eles botavam aquelas roupas, as máscaras protetoras, alguns evitavam se aproximar, né, dos pacientes, dos enfermos, examinavam a distância, laceavam, né, os bubões da pele e tudo mais com lâminas que às vezes chegava até 1,80 m de comprimento. Dados técnicos, essa bactéria causadora da epidemia, eu não sei, a Mari, a professora do outro vídeo teria que me ajudar aqui, mas é Yersinia pestis. Daí foi identificada em 1894, pensem, 500 anos depois, por um médico franco-suíço de Paris, durante uma epidemia de peste em Hong Kong. Foi a partir da década de 60 e mais, assim, especificamente em 80, né, na década de 80, que os pesquisadores e pesquisadoras conseguiram desvendar essa doença e ver como é que ela se propagava. E a partir desses novos dados é que eles conseguiram fazer estudos estatísticos, demográficos e sobre a mortalidade, informações que na época mesmo não existiam. Essa doença ainda existe, mas a mortalidade dela não é óbvio como na época, ela não é elevada, não é grande. E daí fica assim um questionamento, as bactérias do século XIV, elas eram mais virulentas, mais fortes, ou as pessoas que eram mais fracas, desnutridas e tinham menos condições de se contrapor a essa doença? E claro, o desenvolvimento da ciência moderna, ela ajudou muito, inclusive com o sequenciamento de DNA e uma série de coisas, para poder responder essa questão e também permitir pensar e refletir, compreender o desenvolvimento e as mutações dessas bactérias. Agora eu vou ler aqui um trecho do Decamerão, do Boccaccio, sobre os efeitos da peste em Florença, 1348.
Tá? Esse aqui eu vi de uma apresentação bem interessante do professor José de Veira de Macedo, da URGS, que tratou sobre as pandemias na história. Vejam só. Tão grande era o número de mortos que, escasseados os caixões, os cadáveres eram postos em cima de simples tábuas. Não foi só um caixão a receber 2 ou 3 mortos simultaneamente. Também não sucedeu uma vez apenas que a esposa e marido, ou 2 ou 3 irmãos, ou pai e filho foram enterrados no mesmo rétrio. Para dar sepultura à grande quantidade de corpos que se encaminhava a qualquer igreja, não era suficiente a terra já sagrada. Por isso passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios, pois todos os lugares estavam repletos, ainda que alguns fossem muito grandes. Punham-se nessas igrejas centenas dos cadáveres que iam chegando, e eles eram empilhados como as mercadorias nos navios. Cada caixão era coberto no fundo da sepultura com pouca terra. Sobre ele outro era posto, o qual, por sua vez, era recoberto até que se atingisse a boca da cova ao revés do chão. Aqui eu vou deixar a iluminura, o manuscrito de Decameron, século XV, para a gente analisar. Decameron é um livro que remonta à Renascença italiana, e mais especificamente a Giovanni Boccaccio, 1913-1375. Quando em 1347 a peste chegou no porto de Messina, na Sicília, e rapidamente começou a se espalhar pela península italiana, Boccaccio era um escritor esforçado, tinha 34 anos e morava na casa com seus pais. Em 1348, quando a praga atingiu Florença, milhares de pessoas morreram dessa doença infecciosa mortal. Pelo menos 3 vezes o número daqueles que morreram da mesma doença durante o surto anterior em 1340. O pai e a madrasta de Boccaccio estavam entre essas vítimas dessa doença, uma perda pessoal que também deixou o escritor de posse da fortuna da família. Agora que Boccaccio tinha os meios financeiros para seguir uma carreira literária independente, ele embarcou em um projeto ambicioso de um livro que viria a ser conhecido como sua obra-prima literária. O cenário dessa obra, que foi escrita entre 1348 e 1353, foi inspirada, pelo menos em parte, pela experiência pessoal do autor como testemunha ocular e sobrevivente de um surto de peste. Mas o seu livro não foi apenas um relato de uma testemunha ocular da eclosão da doença em Florença em 1348. Foi também uma mini-briada literária, inspirada na descrição clássica da praga de Atenas na história da Guerra do Peloponeso, escrita pelo historiador grego Tucídides. Como Tucídides, a descrição de Boccaccio da peste, na introdução ao Decameron, ofereceu um relato realista do surto da doença, seus sintomas e seu impacto na sociedade. E como Tucídides, ele se concentrou em assuntos terrenos em vez de poderes sobrenaturais. Mas o apelo da obra de Boccaccio tem relação com o seu conteúdo, é uma antologia de histórias de amor, que por definição são baseadas por temas perenes, ciúme, raiva, destino, desejo, ódio, luxúria, virtude, que mudam muito mais lentamente do que as sociedades ao seu redor. As pandemias podem ir e vir, mas uma boa história de amor sempre ficará com você. Essa é um pouco da questão de por que essa obra também permanece tanto tempo como uma leitura importante para os dias de hoje também. Como eu falei para vocês, os médicos então eles usavam aquela máscara típica com o bico de pássaro durante a peste bubônica. Vejam a imagem. Séculos depois, com as pesquisas, então ficou provado que a roupa só servia como fantasia. A teoria microbiana, confirmada no final do século XIX e que é aceita até hoje, estabeleceu que esses micro-organismos são os verdadeiros causadores de inúmeras doenças, não só dessa. Entre elas a peste, né? Pode se disseminar pelo contato com pulgas infectadas, como eu disse. Os trajes deram lugar então ao quê? Aos antibióticos, que eram eficazes e são usados até hoje. Os antibióticos tiveram uma importância histórica muito grande para as populações, né? Hoje, a nossa recomendação que a gente tem da medicina e tudo mais é que a gente deve usar máscara ao sair. Porque a transmissão do novo coronavírus, eu acho que no vídeo da Mari ela falou um pouco, é diferente da peste bubônica. A principal forma de contágio do corona é através do ar, quando uma pessoa contaminada tosse, espirra e acaba espalhando o vírus. Então, as máscaras elas fornecem um pouco de proteção adicional para os usuários, né? Para não entrar em contato com essas gotículas e fluidos corporais, que podem vir pelo espirro, pela tosse e tudo mais.
Ela não vai evitar que tu te contagie, mas ela é uma proteção extra contra a contaminação. Por isso, use máscara. É muito importante, ainda que a gente já esteja com a vacina. Vamos analisar agora a pintura de A Vitória da Morte. Pintura de Peter Bruegel, A Vitória ou Triunfo da Morte, 1562. Nela há o retrato do pânico e o frenesi causados pela praga que devastou a Europa na Idade Média. Em O Triunfo da Morte, a paisagem a gente pode ver que é desolada. A morte vai seguindo seu caminho, levando embora com ela todos os personagens da paisagem. Ninguém consegue escapar dela. No tempo em que Bruegel vivia, a vida era muito instável e a morte poderia vir a qualquer momento. No século dele, explorou-se a superfície da Terra, desenhou-se um novo mapa do céu, se estudou o corpo humano e se catalogou o mundo animal e vegetal. Apesar de todos esses avanços científicos, as pessoas daquela época também acreditavam que os demônios também faziam parte da natureza. Atribuíam fenômenos celestes, malformações, doenças e epidemias à influência do diabo. O século XVI foi o século da caça às bruxas. Uma das formas em que essa visão apocalíptica do futuro se proliferou foi a dança da morte, uma temática do imaginário popular medieval que gerou inúmeras manifestações populares, como a cerimônia realizada nos fundos da igreja, cemitério, no século XIV, que era acompanhada por sermões falando do caráter impiedoso da morte. Os principais personagens eram a vítima e a morte, representada por pessoas vestidas com uma roupa preta e justa, sobre a qual eram pintadas as linhas de um esqueleto e usado uma máscara de caveira. Em todos os casos, a morte triunfava ao final, ceifando a vida da vítima. Como a gente pode perceber na imagem, é um território baldio, ressequido, com incêndios, semeado com devastações e povoado por exército de esqueletos. Cavalga ao centro a figura da morte, matando seres humanos de todas as idades e condições sociais. A massa das pessoas é empurrada para uma armadilha mortal, rodeada por outros esqueletos que utilizam como escudos tampas de urnas. Ninguém se salva da terrível representação macabra e das desesperadas implicações, nem sequer o rei, que abaixo à esquerda, com a coroa e o cetro, abandona nas mãos da morte o seu tesouro. Nem os amantes, que na extremidade inferior direita cantam sentindo, já atrás de si, o sopro da morte. Eu vou tratar sobre um episódio brasileiro, que não é em si de uma pandemia, mas que ele ficou muito conhecido com o nome de Revolta da Vacina. Acho que tem tudo a ver com algumas questões que a gente tem visto aí, revoltas, né, de movimento anti-vacina e tudo mais. Na época, ela foi chamada também de quebra-lampiões. Vocês já ouviram falar do que é um lampião? Veja a imagem. Essa Revolta da Vacina, ou quebra de lampiões, ela aconteceu em 1904, tá? Século XX, então. No Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, né? Só vai passar para Brasília, lá com o Juscelino Kubitschek. A motivação, então, foi a contrariedade da população em tomar a vacina, que tinha sido feito um documento obrigando, né, contra a varíola. No contexto, em 1904, a gente já tinha quase 2.000 internações devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mas mesmo assim as pessoas estavam rejeitando a vacina. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante o governo do Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por uma profunda remodelação urbana. Eles queriam transformar a capital como se fosse um modelo, né, republicano moderno. De modo geral, existia uma forte vontade de modernizar o Brasil, e isso tudo baseado em moldes europeus. Para isso, eles passaram a tomar uma série de medidas com esse intuito, com esse objetivo em mente. Então, eles demoliram cortiços, tomaram como uma medida higienista, que a gente chama, né, que vem de higienizar, já que naquela época a gente tinha ainda menos saneamento básico. O problema em si não era a questão de tu ter os cortiços, mas a forma com que não se tinha saneamento básico, uma série de serviços que poderiam, né, no caso, evitar as doenças. Em 1903, o Oswaldo Cruz, que é um cara que tinha passagem pelo Instituto lá da França, foi nomeado como diretor-geral de saúde pública.
Só que assim, ó, o Oswaldo Cruz, ele tinha uma série de problemas para enfrentar. Dentre esses problemas, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. E o Oswaldo Cruz, tendo já essa experiência, ele tentou agir para acabar com o que causava essas doenças. No caso, o mosquito, no caso da febre amarela, os ratos, no caso da peste, né, para exterminar os vetores das doenças. Para combater o mosquito da febre, foram postos em ação guardas, os chamados mata-mosquitos, que iam nas casas, às vezes acompanhados de soldados para conseguir entrar, para fazer essa higienização. Visitavam as casas de várias regiões da cidade. Já o combate dos ratos já foi associado à intensificação da limpeza urbana, né? Ou seja, limpar e buscar essa limpeza das cidades. E para o controle da varíola foi aprovada uma lei que visava a vacinação em massa da população. Nesse momento, a vacina se tornou obrigatória. Na verdade, o uso da vacina contra a varíola já era obrigatório para crianças em 1837 e para adultos a partir de 1846. Essa resolução dessa obrigatoriedade da vacina não era cumprida, até porque a produção da vacina em larga escala para de fato conseguir vacinar toda essa população só começou em 1884. Em 1904, o Oswaldo Cruz, né, então diretor, envia para o Congresso um projeto para retornar a obrigatoriedade da vacina em todo o território nacional. Apenas as pessoas que estavam vacinadas iam conseguir contratos de trabalho, matrículas em escola, certidões de casamento, autorização para viagem, enfim, uma série de questões legais que tu só poderia se tu tivesse vacinado. Isso tudo serviu como um catalisador para a revolta da vacina. Acontecia que o povo estava já tão oprimido, né, na época, que não aceitava ver a sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. Por isso eles foram nas ruas da capital da República para protestar. Mas aí é que entra a cereja, né? Não foi só um movimento popular de pessoas que não tinham conhecimento sobre como é que se dava a vacina, como é que era, porque muito motivado pelo desconhecimento da ciência, essas camadas populares muitas vezes rejeitavam a vacina porque ela consistia num líquido de pústulas de vacas doentes. Eles achavam muito esquisita a ideia de ser inoculado com esse líquido, né? De ser colocado dentro de si esse líquido. E ainda corria tipo um boato que de quem se vacinava ficava com feições bovinas. Então, assim, a gente vê que é bem uma coisa de desconhecimento mesmo, atrelada a essa opressão que já existia com a população mais pobre, né? Desde a questão da modernização, da retirada dos cortiços, das retiradas das populações das cidades e tudo mais. Mas, como eu disse, não foi só isso. Essa lei da vacinação foi usada, na verdade, como um pretexto pela oposição do governo para se rebelar contra o presidente Rodrigo Alves. O motivo real dessa rebeldia aí eram as disputas políticas anteriores. Envolvia o Partido Republicano Federal, o PRF, e o Partido Conservador, o PC. Na época que a gente estava naquele período da República Café com Leite, que havia uma alternância entre presidentes de São Paulo e Minas Gerais. Foi criada até uma liga contra a vacinação obrigatória. As manifestações tiveram repressão pela polícia e até troca de tiros. Teve bastante violência. Chegou um ponto que o caos, então, estava instalado no Rio de Janeiro. Vou ler um trecho, então, já que eu falei do jornalismo anteriormente, do jornal Gazeta de Notícias, de 1904, 14 de novembro de 1904. Vejam só. Houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimento e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados, a pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Pra gente ver como o tumulto foi grande, assim. E esse tumulto ainda incluiu uma rebelião militar. Esse conflito ele terminou com a fuga, na verdade, dos combatentes de ambos lados. Do lado popular, os revoltosos mais resistiram aos batalhões federais, ficavam no bairro da Saúde. Eram cerca de mais de 2.000 pessoas, mas que foram vencidas com a repressão do exército. Agora vejam só. Após um saldo de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortes em menos de 2 semanas de conflitos, Rodrigo Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. O historiador Jaime Benchimol, a análise que ele faz disso.
todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou, depois da tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina. Porque a gente pode pensar assim, tudo bem, a população venceu nas antivacinas, sim, mas a varíola venceu também, né, com a falta de vacinação. Mais tarde, em 1908, quando o Rio de Janeiro foi atingido por outra pandemia ainda mais violenta, uma epidemia, ainda mais violenta, de varíola, daí o povo correu para ser vacinado. Em um episódio que a gente poderia dizer que foi o avesso da revolta da vacina. As pessoas perceberam do porquê da importância da vacina e foram se vacinar. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esse movimento anti-vacina que a gente tem tido atualmente. É muito complicado quando as pessoas caem em algumas fake news quanto à importância da vacinação, porque é o único remédio, né, a única prevenção que nós temos em relação à Covid-19. E então, por isso eu vou deixar aqui uns vídeos tratando desse assunto aqui no final do meu próprio vídeo, para a gente alertar sobre essa importância, a gente não fazer como em outros momentos e deixar daqui a pouco o coronavírus ou alguma outra doença se espalhar pelo medo das vacinas, que na verdade são o que nos permitiram chegar até aqui, assim como os antibióticos, tá bom? As vacinas também são tema de história. O Dr. Jenner, pioneiramente na Inglaterra, ao descobrir que pessoas que infectadas pela varíola bovina não sofriam uma varíola humana mais agressiva, começou a trabalhar essa possibilidade que, introduzindo um micro-organismo atenuado, enfraquecido, num corpo, ele criava resistência contra a doença de verdade. A partir dos estudos do Dr. Jenner, a vacina começa a crescer nas pesquisas médicas e se torna um poderosíssimo aliado contra as doenças. A varíola, já eliminada como doença coletiva pela humanidade, e várias outras doenças começaram a encontrar esse princípio de defesa que é a vacina, uma das grandes revoluções na história humana. Fazer vacinas nas pessoas tornou-se uma regra e, por vezes, devido ao autoritarismo do ato ou simplesmente a uma questão política, houve até no Brasil uma revolta da vacina, com pessoas que resistiam à vacina obrigatória no Rio de Janeiro, no início do século XX, na República Velha. As vacinas são fundamentais, você deve sempre consultar o seu médico, cada vez mais estar atento às novas vacinas que estão surgindo, cada vez mais preparar-se num Brasil que sofre desde problemas leves como a gripe, mas que constituem uma grande causa-mortes, especialmente de idosos, e a problemas graves que estão voltando, como a febre amarela. Consulte seu médico, tenha muita atenção com as vacinas e entenda que, bem aplicadas e bem orientadas por um médico competente, em caso a caso, as vacinas são um poderoso elemento para que eu evite as doenças que podem ser evitadas. Vacinas são históricas, vacinas são médicas, vacinas são fundamentais. Lance mão desse recurso para ter uma vida mais saudável e informe-se com o seu médico. Quando você conversa com os médicos sobre esses movimentos antivacinas e tudo, a reação dos médicos às vezes é até violenta. Eles dizem, esses caras são criminosos, porque a gente sabe o que acontece quando você deixa de vacinar uma população. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os médicos acham tão absurdo isso, mas tão absurdo, que até se negam a discutir esses assuntos, sabe? Vou ficar explicando que tem que tomar vacina, coisa mais do que evidente, que é completamente necessária, e é mal isso, porque essas pessoas, algumas das quais por motivos ideológicos, outras mal intencionadas mesmo, dão explicações bem simplificadas, que até parecem que tem uma certa lógica para quem não entende nada de medicina. Então, esse é o problema. O fato dos médicos não se comunicarem com a população, não procurarem explicar, não procurarem rebater esses argumentos, é mal nesse sentido, porque deixa espaço para os outros repetirem essa pseudociência
e essas teorias da conspiração, de que os médicos estão aí mancomunados com o capital internacional, a indústria farmacêutica, absurdo total, né? Eu não conheço um médico que deixe de vacinar os próprios filhos. Quando você pega esses movimentos anti-vacinas e tudo aí fora, nos Estados Unidos, na Europa, você vê que isso acontece especialmente nos países mais desenvolvidos, com essas correntes de intelectualoides que se propõem a interpretar dados a respeito dos quais eles não têm a menor noção. E aí criam teorias e essas maluquices que a gente escuta, não é? No Brasil isso não é tão comum. Você tem alguns médicos até que engajados nesse tipo de movimento, mas eles não têm impacto nenhum, ou têm um impacto mínimo na sociedade. As pessoas mais simples, que constituem a maioria da população brasileira, gente que luta com mais dificuldade, tem uma convivência grande com o Programa Nacional de Vacinações. E vacinar uma criança é parte da rotina dos casais. Eles levam no posto, toma vacina, volta para casa. Existe uma cultura pró-vacina no Brasil. Felizmente, esses ideólogos absurdos, a meu ver, criminosos mesmo, na verdade, não conseguem atingir essas pessoas profundamente. Eles não conseguem ter uma penetração social grande. Pessoal, gostaram? Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom, desculpa a demora em acabar os vídeos. Acredito que a gente já tá num momento muito diferente de quando eu comecei aqui a fazer a série Coronavírus com esses outros professores maravilhosos que se disponibilizaram para gravar os vídeos e tudo mais. Professores e psicólogo também, né, que o Alexandre é psicólogo. E só queria agradecer, tá bom? Um abração. Curtam, compartilhem, deem aquela força para o Hora H Minutos de História e para as professoras que estão buscando fazer o seu melhor aqui para vocês. A peste bubônica, então, tratou-se de uma foi elaborado, foram colocados em ação guardas, né, que eles chamavam de foram colocados em ação algumas atitudes. Foi posto no Instituto Pasteur